E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vou estar falando sobre a matéria de física da REC, que é termometria e a dilatação dos sólidos, que apesar dos nomes confusos é bem tranquila. Eu vou estar passando aqui então a matéria. Vamos começar pelo conceito, né, de temperatura, que vai ser a grandeza, né, que vai medir o estado de agitação das partículas de um corpo, que vai caracterizar então o seu estado térmico, né? Por exemplo, quando é no estado sólido, a agitação está menor, né? As partículas estão mais concentradas. No líquido, elas vão estar mais soltas. Já no estado gasoso, ela vai estar bem espalhada. Mas isso é mais por viés de curiosidade, já que na prova ele vai perguntar mais sobre as escalas termométricas, sobre como saber realizar, transformar, né, as unidades de Celsius para Kelvin, de Celsius para Fahrenheit. Bom, primeiro a gente tem que conhecer as escalas. Essas daqui são as escalas, né? Essa daqui é o Fahrenheit, esse daqui é o Celsius, esse daqui é o Kelvin. Aqui é uma tabelinha relacionando elas com o ponto de ebulição da água, né? Que é para passar do estado líquido para o gasoso, em todas as escalas, né? 100 graus Celsius, que a gente já está familiarizado, que vai corresponder a 212 graus Fahrenheit e a 373 graus Kelvins, né? Aí aqui o ponto de fusão, né, que é para transformar de líquido para o sólido, que é 0 graus em Celsius, 32 graus em Fahrenheit e 273 graus em Kelvins. É interessante ter essa tabelinha aqui para poder, dependendo do exercício, ter que descobrir uma temperatura determinada, tipo quanto que vale em Celsius, assim. É interessante saber essa construção. Mas com a fórmula já basta. Então, é bom saber essa construção, mas acho que a fórmula já supre. Aí, por viés de curiosidade, o porquê de ser 273 graus é porque a ideia era devido ao zero absoluto, né? Que é uma temperatura que seria o limite, assim, do negativo, né? Aí, só por curiosidade mesmo, mas não é muito útil isso não. Vamos ao que interessa, as fórmulas. As fórmulas que a gente vai estar usando, que vocês precisam decorar, tá? Para a prova, que é muito importante decorar, são essas daqui. Temperatura em Fahrenheit, essas relações, né? Que F menos 32 sobre 9 vai ser igual a C sobre 5, igual a K menos 273. Opa, esqueci. Que também é sobre 9, né? K sobre 9. Pronto, arrumei já. É sobre 5 também, tá? E então é importante saber essas fórmulas aqui que a gente vai estar usando para poder fazer a transformação, certo? Aqui esse F é a temperatura em Fahrenheit, que a gente vai ter que usar para substituir, né? O C é a temperatura em Celsius e o K é a temperatura em Kelvin. Agora aqui um exercíciozinho básico, 10 graus em Fahrenheit. Então como a gente faria? A gente pega essas duas relações, esquece do Kelvin, que a gente não vai estar usando, e só foca nessas duas, que é o que a gente pede, que é o exercício pede, né? Que é o Celsius e o Fahrenheit. Então substitui o C pelo 10, né? Que é a temperatura em graus Celsius. F menos 32 sobre 9 vai ser igual a 10, substituiu, né, o C pelo 10, 10 sobre 5. Multiplica em cruz, 10 vezes 9, 90, 5 vezes F, 5F, menos 32 vezes 5, menos 160. Isola a incógnita, né, o 5F, e passa o menos 160 para lá, que fica positivo. 5F é igual a 250, F igual a 250 sobre 50, F igual a 50... Não, peraí, tá errado. Sorry, gente, desculpa. Tá errado, F igual a 5. Desculpa, gente, F igual a 5. Escrevi errado, 5, tá? Beleza, agora um outro exercíciozinho aqui. Um estudante, esse daqui é bem importante porque no decorrer das aulas ele passou bastante esse tipo de exercício, onde tinha uma escala criada, né? E você tinha que saber qual temperatura corresponderia nessa escala inventada, né? Então você não vai ter essas fórmulas aqui. Mas vamos ver como funciona aqui. O estudante criou sua própria escala e adotou os seguintes pontos físicos para a água. Ponto de fusão, menos 37 na escala estudante, e ponto de ebulição, 675 E, certo? Qual o valor de 25 graus Celsius na escala do estudante? Bom, primeiro vamos organizar os dados, né, em uma fórmula de tabela, mais ou menos, que eu fiz aqui, ó. Que é a temperatura estudante correspondendo à temperatura na escala Celsius, né? Beleza. Depois a gente vai comparar os valores na escala Celsius, tá?
Aí, beleza. Isso daqui que tá um pouco confuso, eu vou explicar como é que faz. Você tem uma temperatura que você quer determinar, certo? Que você não sabe ainda, e focou. Bom, você primeiro vai listar. Ele falou que o ponto de ebulição, que a gente sabe que é 100 graus, corresponde a 675 na escala do estudante. Então, a gente colocou 675 para o 100. E que o ponto de fusão, que a gente sabe que em Celsius é 0 graus, na escala do estudante vai ser menos 37. E aí aqui, no meio disso tudo, a gente colocou um E, que é um C, e o C, que seria um valor na escala E, que corresponderia a um outro valor na escala C. Seriam, por exemplo, duas incógnitas, certo? E aí o que a gente for fazer de um lado, a gente vai fazer do outro. O que eu fiz? Eu peguei esse E, isso é a ordem que eu faço, mas não necessariamente precisa ser dessa maneira. Mas eu faço assim. Peguei o E, diminuí do menos 37. Então, E menos 37. Aí eu vou pegar o C, fazer a mesma coisa. C menos 0, que é o menorzinho aqui, tá vendo? Peguei esse daqui e diminui desse. Vou pegar esse daqui e vou diminuir desse. C menos 0. Peguei esse daqui e vou diminuir desse. Então, eu vou fazer 675 menos 37. Vou pegar o 100, vou diminuir do 0 igual. Tá vendo? Tudo proporcional. Peguei esse, vou pegar aqui esse e esse. Agora fiz assim, vou fazer aqui assim também, entendeu? Tudo proporcional. Para chegar nessas duas relações aqui, ó, que uma temperatura E mais 37 sobre 712 vai ser igual a C sobre 100, tá? Como aqui, ó, menos 0, a gente vai ignorar, vai ficar só o C e o 100. E menos com menos mais, 675 mais 37, porque menos com menos mais, vai dar 712. Certo? Beleza. Então, vamos chegar aqui, ó. A gente sabe que é 25 graus, certo? Então, vamos substituir o C por 25 graus. Então, beleza. Tá aqui o 25 graus. E mais 37 vai ser igual a 20 sobre 712, vai ser igual a 25 sobre 100. Multiplica em cruz. 25 graus Celsius. Desculpa, peraí, aqui. Ah, outra coisa. 25 sobre 100 tem uma relação que dá pra gente cortar. Porque 25 dividido por 25 vai ser 1. 25 dividido por 100 vai dar 4. Aí já ajuda a gente na nossa vida bastante. Que vai fazer 1/4. Isso daqui é igual a 1/4. Então, por isso que eu substituí aqui. Eu dividi 25 por 25, que dá 1. E 100 por 25, que deu 4. Beleza? Só para simplificar e ficar mais fácil a multiplicação. Multipliquei, então. 4E mais 37 vezes 4, 148. Vai ser igual a 712. 4E vai ser igual a 564. Que vai ser o 712 menos o 148 que vai passar para lá. E vai ser igual a 564 sobre 4. E vai ser igual a 141. Só que você não pode deixar a resposta só assim, tipo 141. Tem que colocar a unidade certinho. Então, 25 graus Celsius vai ser igual a 141 graus E, que é a escala do estudante. Certo? Beleza, essa aqui é a parte de temperatura. Agora vamos ver a dilatação. Antes de ver a dilatação, vamos lembrar um tópico importante que é assim, que é a variação de temperatura, que é uma outra relação importante. Caso ocorra, por exemplo, um exercício que fale sobre a temperatura máxima num dia e a temperatura mínima, e você vai ter essa variação, essa amplitude térmica, você vai ter que determinar essa mesma variação, só que numa outra escala. Ao invés de você for substituir cada valor de uma vez, existem fórmulas que você pode usar, que são essas aqui, que facilitam muito a sua vida. Assim, ó, que é delta sobre C, que é a variação em Celsius sobre 5, igual a delta F sobre 9, variação em Fahrenheit sobre 9, que é igual a variação em Kelvin sobre 5. Importante, se você estiver usando delta C igual a delta Kelvin, é o mesmo valor, tá? Se a variação em Celsius deu 10, a variação em Kelvin vai dar 10 também, ok? É igual, tá? Igual. Tá vendo? Porque você vai substituir e vai ficar elas por elas, porque tá tudo sobre 5, vai ser igual. Ok. Vamos ver o exemplo aqui. De manhã a temperatura foi de 20 graus Celsius e de tarde foi de 35 graus Celsius. Qual é o valor dessa variação de temperatura em Fahrenheit? Primeiro, vamos determinar a variação em Celsius primeiro. A variação vai ser igual à temperatura final menos a temperatura inicial. A temperatura final foi 35 graus, né? A temperatura inicial foi 20.
delta θ vai ser 15 graus. Essa vai ser a variação. Beleza, vamos substituir então a variação em Celsius, que a gente já sabe pela fórmula aqui, ó. A gente vai usar Celsius em Fahrenheit, então esquece o Kelvin, só vai usar o Fahrenheit, certo? Então vamos lá. 15 sobre 5 igual a delta F sobre 9. 15 vezes 9, 135. Vai ser igual a 5 delta F. Delta F vai ser igual a 135 sobre 5, que é igual a 27. Então a resposta à variação foi de 27 graus Fahrenheit. E agora vamos ver a dilatação térmica. Bom, vamos lá para ver a dilatação térmica. A dilatação térmica, o conceito mais ou menos é assim. A gente vai ter uma temperatura, por exemplo, X, assim, uma temperatura delta 1, por exemplo, vai existir uma distância média entre essas partículas. E quando for aquecida uma temperatura maior que a temperatura que estava, essa distância, geralmente, né, enviar a regra, é que ela aumente, certo? Aí é isso, basicamente esse é o conceito por trás, que conforme a gente vai aumentar a temperatura, a agitação das partículas vai ser maior e vai haver a dilatação, certo? Agora vamos ao que interessa, que são as fórmulas e o que elas significam. Dilatação térmica linear vai ser usada para medir a variação de comprimento, tá? Então tá, ΔL vai ser o quanto variou, o LO vai ser o comprimento inicial, o alfa, né, ele significa, essa letra grega, vai significar o coeficiente linear, que é um valor específico para cada material, e o Δθ vai ser a variação de temperatura. Dilatação térmica superficial vai ser variação de área. Perceba que a estrutura é mais ou menos a mesma, o que vai mudar vai ser as letras, né? Por exemplo, aqui é ΔL porque é linear, né? Superficial vai mudar de L para A, ok? Então, mas mais ou menos, se você decorar mais ou menos a ideia, você consegue substituir. Ó, veja que a variação de temperatura mantém. Você vai ter a letra grega e o A0, né? A O aqui, que é inicial. Então, isso vai manter essa estrutura. Ok? Isso é linear, superficial. Ok. Aí tem a volumétrica, tá? Volumétrica é essa daqui. Mesma estrutura que o volume inicial, coeficiente volumétrico, a variação de temperatura. Essa aqui vai ser usada para medir o volume e a superficial vai ser usada para medir a área. Não esqueça que, por exemplo, se for estiver falando de área, vai ter que ter esse daqui, ó, ao quadrado. Se estiver falando de volume, vai ter que ter ao cubo aqui, tá? Por exemplo, aqui, ó, cubo. Outra coisa importante. Por vezes o enunciado vai estar te dando dados na escala linear, né? Ou vai estar te dando alfa, mas vai pedir, por exemplo, superficial. Então você vai ter que saber as relações entre esses dados, tá? Que é essa daqui, ó. Essas relações aqui, opa, foca. Isso, focou. Que é essa daqui. Alfa sobre 1 vai ser igual a beta sobre 2, que é igual a gama sobre 3. Aí beleza. 2 alfas igual a 1 beta. 3 alfas igual a 1 gama. Mas é bom saber essa relação aqui para você poder substituir, porque por vezes ele pode pedir pode pedir para você transformar de beta para gama e assim por diante. Aí tem que saber essa fraçãozinha aqui, ok? Beleza. Aí uma observação. Caso a distância média entre as partículas aumentar, vai haver uma dilatação positiva, porque como aumentou essa distância, que significa que a partícula cresceu, tá? Então foi uma dilatação positiva. Se ocorrer uma dilatação negativa, essa distância entre as partículas diminuiu, ou seja, a partícula em si, o comprimento dela foi menor do que o inicial, tá? Aí por isso que a variação aqui vai parecer negativa, que é quando houve uma diminuição, ok? Agora vamos fazer o exercício. Esse exercício aqui é o A5 da página 266 do livro, tá? Eu não copiei no enunciado para ficar mais dinâmico, só que eu copiei só aqui a pergunta final e o gráfico que dá, né? Que essa daqui que é mostrando metros, né? E essa daqui é a temperatura. Então, a 0 graus Celsius o comprimento é de 2 metros e a 200 graus Celsius o comprimento é de 2,02 metros. E aí o exercício parte assim: determine o valor do coeficiente de dilatação térmica linear do material que é feito à barra. Eu até grifei aqui, porque essa pergunta aqui já
já mata o exercício para você saber o que você precisa procurar, né? Qual é a fórmula que você vai ter que usar. Aqui, ó, o linear, você já sabe que você vai ter que usar o quê? Essa fórmula aqui, né? A dilatação térmica linear. Primeiro, vamos fazer o quê? A gente vai ter que organizar os nossos dados, né? Esses aqui são os nossos dados. Através do gráfico, ele nos mostra a variação de temperatura, né? Que foi 200 graus Celsius. A variação de comprimento, porque ele te dá comprimento final e o inicial. Você vai diminuir, vai chegar a 0,02 metros, né? É metros? Eu acho que é metros ou centímetro. Whatever, eu acho que é centímetro, mas foda-se, dá no mesmo. Aqui o alfa, que é o que a gente não sabe. Tá? Depois confere lá, a gente veja se é centímetro ou milímetro. Eu coloquei como centímetro, mas teve uma hora que eu coloquei metros, então fiquei confuso, mas é só a unidade. Mas é importante saber a unidade, tá? Pra não colocar a unidade errada. Beleza, vamos aqui listar os fatos /dados que o exercício nos dá, tá? Depois é importante você grifar a pergunta feita pelo exercício e qual o comando. Porque por vezes ele te dá tantos dados que você acaba confundindo e esquecendo exatamente o que o exercício pede, né? Qual que é o que de fato é pra você fazer. Às vezes enche tanto de lorota que você não enche tantos dados, cria toda uma história que você se perde. Então, seja dinâmico. Começou a ler o exercício, ele te dá os dados, você grifa os dados, lista eles, né, no seu rascunho e grifa já a pergunta, pra você não se perder. Depois de você anotar, você substitui esses dados numa fórmula adequada. Quando eu digo adequada, é assim, você está falando de linear, vai ser alfa, né, você vai ter que usar a dilatação térmica linear. Se for superficial, você vai ter que usar o beta. Se for volumétrico, vai ter que usar o gama, entendeu? Não dá pra, por exemplo, estiver falando de superficial, você querer usar a fórmula linear, entendeu? Tem que ser a fórmula adequada, com base nos dados que você tem, ok? Aí vamos começar a resolver o exercício. Relembrando aqui os dados que a gente tem a variação de comprimento, que foi 0,02, comprimento inicial, que é 2 centímetros, o alfa, que a gente não sabe, que é o que a gente quer descobrir, e a variação de temperatura. Vamos substituir tudo isso, então. 0,02 vai ser igual a 2 vezes alfa vezes 200, tá? Que aqui é a forma que eu substituí só. Aí beleza, 0,02 vai ser igual a 200 vezes 2 vezes alfa, 400 alfa. Alfa, então, a gente vai passar o 400 para lá, para isolar o alfa. Alfa igual a 0,02 por 400. Aí é importante o uso da notação científica para facilitar a vida, porque assim, 0,02 por 400... por vezes fica confuso de fazer essa conta, né? Porque tem todas as regras sobre casa decimal e tal. Então, o 0,02 ele é o quê? Ele é o 2 vezes 10 a menos 2. Por quê? Porque, ó, pra cá vai ser menos 1, né? Porque você está usando a vírgula da direita para a esquerda. Aí vai diminuir. Você está diminuindo o número. Então, por isso que é o menos aqui. Aqui, como você vê isso duas vezes, é menos 2, entendeu? Beleza. 2 vezes 10 a menos 2. 400 é a mesma coisa que 4 vezes 10 a segunda, né? Então, beleza. Ok, a gente substituindo aqui, colocando em notação científica, alfa igual a 2 vezes 10 a menos 2 sobre 4 vezes 10 a segunda. Perceba que esse 2 dividido por 4 é uma conta simples, né? Dá pra fazer 2 dividido por 4 é 0,5, é meio, né? Então aqui, meio. 10 menos 2 dividido por 10 a segunda são bases iguais. Bases iguais, né?